Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta como o mundo poderia ser evangelizado se todas as denominações deixassem de existir. Bem, existem basicamente dois equívocos na sua pergunta. O primeiro é achar que o Senhor ordenou que denominações fossem criadas desde o princípio para que o mundo pudesse ser evangelizado, achando que os primeiros cristãos estivessem congregados em diferentes denominações. Não estavam. Alguns até usam os nomes das cidades para as quais são endereçadas as 7 cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, argumentando que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia teriam sido organizações ou denominações religiosas. Não eram. Um conhecimento básico de geografia e uma pitada de bom senso ajudam a perceber que eram apenas cidades onde a igreja, o único corpo de Cristo, estava congregada ao nome do Senhor Jesus. Daí as cartas serem endereçadas do modo como foram. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, Romanos 1,7. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1,2. As igrejas da Galácia, Gálatas 1,2. Aos santos que estão em Éfeso, Efésios 1,1. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, Filipenses 1,1. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, Colossenses 1, versículo 2. Só pelo endereçamento das cartas dos apóstolos, você já percebe que eram endereçadas a lugares geográficos, a pontos geográficos. E santos não eram pessoas mortas, não. Os santos irmãos fiéis em Cristo. Eram aqueles que criam em Jesus como seu Salvador e moravam, congregavam nessas cidades. Não existiam na época denominações religiosas. Os crentes eram identificados apenas pelo nome das cidades onde estavam congregados. Quando o comandante das Forças Armadas do Brasil quer se dirigir a um determinado agrupamento de soldados, ele escreve assim: ao quartel ou tiro de guerra da cidade tal, da cidade de Fortaleza, da cidade de São Paulo. E ninguém de sã consciência iria achar que existiriam diferentes exércitos brasileiros espalhados por aí. Só existe um exército e os seus soldados podem estar aquartelados em diferentes localidades, mas é um exército. O mesmo vale para a igreja de Deus. O outro equívoco que você cometeu foi a ideia de que pregar o evangelho seja uma atividade da igreja. Não é e nunca foi. Inclusive, a ordem de evangelizar foi dada nos evangelhos antes mesmo de a igreja ser fundada em Atos 2. Em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda que aquela ordem tenha sido dada aos apóstolos na condição de judeus e representando o remanescente judeu fiel que haverá na terra no futuro, depois que a igreja sair daqui, esse remanescente judeu viverá aqui em tempos de grande tribulação, essa ordem vale também hoje para os cristãos que fazem parte da igreja. Basta ver como eram evangelizadores os primeiros cristãos ao longo de todo o livro de Atos. Mas se reparar nas diversas passagens que falam do evangelismo praticado pelos primeiros cristãos, você verá que sempre foi uma atividade de indivíduos, não da igreja como um todo ou de alguma instituição missionária, como aquelas que foram inventadas séculos depois. Evangelizar é a responsabilidade dos salvos, individualmente, e a sua ocupação é com os incrédulos. Igreja é a reunião dos santos, não uma agência evangelizadora, e a sua ocupação é com o Senhor. As atividades da igreja são aprender da doutrina dos apóstolos, celebrar a ceia do Senhor e orar. O evangelista não tem o seu trabalho na igreja, na reunião dos santos, mas no mundo. Ele sai pelo mundo, ele sai em busca de perdidos. São outros os dons que agem nas reuniões da igreja, e sempre voltados aos salvos, não aos perdidos, não aos incrédulos. Em Atos 2,42, nós lemos as principais atividades da Assembleia ou Igreja quando está reunida. Ali diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Teria o autor do texto esquecido de incluir perseveravam na evangelização? Não, porque são essas as funções da Assembleia ou Igreja que é reunida pelo Espírito ao nome do Senhor Jesus.
A falta de entendimento do que seja a igreja e sua função leva a esse equívoco. A maioria dos cristãos enxerga a igreja como algum tipo de obra missionária, destinada a evangelizar o mundo. Não é. O Senhor disse que o Pai buscava adoradores, não evangelistas. Evangelistas o Senhor não busca, Ele dá. Os evangelistas saem pelo mundo à procura de pecadores para lhes falar do Evangelho e o Espírito Santo fazer neles, então, a obra da salvação. Só depois de escutarem e se converterem, eles são adicionados à igreja, que é o corpo de Cristo, e isso é feito pelo próprio Senhor. Não pela pessoa que batiza, ou por algum líder religioso, ou pelo preenchimento de algum contrato ou formulário. Não. Veja a passagem. Todos os que creram estavam juntos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2:44. Nessa passagem a seguir, Deus procura adoradores. Veja você. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso o Senhor falou para a mulher samaritana em João 4, versículos 23 a 24. Nessa outra passagem agora, ela vai dizer que o Senhor não busca evangelistas, mas evangelistas Ele os dá, como também dá os outros dons. Preste atenção. Aquele que desceu, aquele que subiu ao céu, aquele que desceu do céu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4, de 10 a 11. A igreja é reunida pelo Espírito Santo ao próprio Cristo, não a um nome inventado pelos homens, mas ao único nome que Deus deu para identificar os salvos, o nome de Jesus. O meu pai não teria ficado nem um pouco feliz se eu tivesse adotado um sobrenome diferente daquele que eu herdei dele. E o Senhor não fica nem um pouco contente quando vê cristãos se identificando pelos nomes das milhares de divisões da cristandade. Depois de ler a passagem a seguir, que eu vou ler para você, verifique o seu coração para ver se você tem o mesmo sentimento do Senhor Jesus em preservar a unidade do Espírito. Preste atenção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu li João 17, de 20 a 21, também o versículo 23, li Mateus 18, 20 e Efésios 4, de 3 a 5. No judaísmo, o nome do Senhor era o lugar de reunião dos salvos. E esse lugar era assinalado geograficamente e plotado em Jerusalém, num templo de pedras. O Senhor disse em Deuteronômio 12, versículo 11, o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Mas então chegaria um tempo quando o nome continuaria sendo o lugar de reunião dos santos, mas não seria mais Jerusalém ou qualquer outro ponto geográfico. As pessoas não estariam mais reunidas em um templo físico, mas elas próprias seriam o templo de Deus em espírito. Jesus disse assim: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isso, na verdade, foi a mulher samaritana que disse para Jesus. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 20 a 24. Foi isso que o Senhor ensinou na sua conversa com a mulher samaritana, uma gentia, como todos aqueles que, junto com os judeus, seriam acrescentados ao corpo de Cristo, formando um terceiro grupo de pessoas na terra. Isso é muito importante entender. Ao qual Deus passaria a chamar de Igreja de Deus. Paulo esclarece isso e repare que são 3 grupos de pessoas que Deus enxerga no mundo hoje. Paulo escreve assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à Igreja de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 32. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.